Sou António Pedro Santos, das Estradas de Portugal, analista programador. Erradamente nos disseram que era preciso trazer gravata, portanto nós escrevemos assim. Peço desculpa aos oradores anteriores. A seguir a mim irá falar o Diogo Cabral de Dri, que foi a empresa que começou este projeto nas Estradas de Portugal em 2009. Eu não vou apresentar a empresa Estradas de Portugal, porque todos vós já a conhecem de certeza. Aparece muitas vezes nos noticiários, não pelas melhores razões, por causa da dívida, PPPs, etc. Mas espero que com esta apresentação fiquem com uma ideia mais positiva da nossa empresa, uma vez que eu acho, e nós achamos todos lá, que esta solução permitiu reduzir bastante os custos. Não gastámos quase nada nesta solução e também melhorámos muito o atendimento ao utente da estrada. Então, o que é que acontece nas Estradas de Portugal com relação ao cliente? Nós recebemos muitas reclamações ou sugestões e também pedidos de informação e é uma preocupação nossa atender com um prazo razoável, curto, com as respostas ao cliente, bem como resolver as situações apresentadas. Contudo, em 2009 e antes de 2009, não havia o conceito de gestão do cliente, porque era uma empresa virada para a construção, manutenção, financeiro, contratos, e, portanto, alguém que nos viesse perguntar alguma coisa, claro que se tentava-se responder, mas não havia um sistema para organizar isso, para registar esses pedidos, porque nos chegavam por mail, telefone, carta ou mesmo presencial. Alguns ficavam registados no nosso gestor documental, uma carta que chega, sim senhor, fica lá e tem um workflow interno até à resposta final, mas depois havia outros que não ficavam registados, como os telefonemas ou os presenciais. Mas, além disso, também depois tínhamos um sistema separado, que era a Estrada Livre, das reclamações, que não tinha interligação com os outros sistemas internos nem sequer com o gestor documental. Portanto, não havia uma base de dados do cliente, apenas umas tabelas de entidades, cada sistema tinha o seu, o sistema financeiro com as suas entidades, o licenciamento com a outra, e depois o gestor documental com outra, claro, isto com redundância de informação. Portanto, pretendia-se um sistema que fizesse o registro e gestão de todas as interações entre o cliente com as Estradas de Portugal. Era necessário centralizar a informação. E, além disso, esse sistema teria que se adaptar a todos os tipos de interações com o cliente. Nós chamamos cliente, mas é o utente das Estradas de Portugal. Portanto, tinha que permitir os vários canais de entrada, presencial, telefonemas, cartas, mails, web ou outros. Tipologias de registro, tanto fazem reclamações ou sugestões como pedidos de informação, ou há um registro de uma violação de portagem, isto é feito pelo portageiro, de que alguém que passou na Via Verde e não tinha o identificador, ou perdeu o ticket. Pedidos também de entidades governamentais, como os secretários de Estado, também os deputados nos pedem dados, ou marcação de reuniões com os diretores, com o Conselho de Administração, etc. Também esse sistema deveria relacionar-se com outras entidades, com as concessionárias, que são entidades que estão ao nosso lado, ao mesmo nível, têm as suas estradas para gerir. Depois com as subconcessionárias que estão por baixo de nós, que nós demos algumas estradas para eles gerirem, mas nós é que estamos por cima deles para controlar. Algumas estradas são das autarquias, são municipais, e, portanto, uma reclamação que vem sobre uma dessas estradas deve ser reencaminhada para lá. E depois com a comunicação social, que também fala muito connosco. Depois, este sistema também teria que comunicar com as nossas outras aplicações internas, né? Desde logo com o gestor documental, com o sistema de informação geográfica, porque é importante saber onde acontecem as reclamações, na estrada ao quilómetro tal, onde é que isso fica, né? Só consultando o sistema de informação geográfica. Com o nosso call center, temos um call center
que recebe imensas chamadas sobre tráfego, pessoas querem saber como está o tráfego num tal sítio, ou que houve um acidente, ou que há um congestionamento, etc. E então, claro, é preciso registar isso também num sistema de gestão de cliente. Cobrança de portagens, que paga é o cliente, portanto, também faz sentido estar aqui. Os alertas de condicionamentos na estrada, uma aplicação que avisa entidades sobre alguns acontecimentos que vão haver na estrada, como uma prova desportiva, uma obra, e então é preciso alertar a polícia, a GNR, os meios de comunicação social, as câmaras, e usa, também deve estar aqui agregado, porque são entidades também, nossos parceiros, e tem a ver com esta gestão do cliente. O licenciamento, são pedidos de licenciamentos de publicidade, etc. Ligar-se à nossa intranet e ao site, depois já falo disto mais à frente. Então, a solução encontrada, claro que tinha que ser um CRM, cliente, CRM, né? Para agregar toda a informação entre a empresa, o cliente e os parceiros. E, além disso, teria que ter a capacidade de se expandir modularmente para cada área de interação com o cliente. Portanto, nós temos várias áreas de negócio com o cliente. Portanto, haverá uma que é das reclamações, outra com os pedidos de informação, outra com violação de portagens, outra com videoverificações de trânsito. E então, cada uma deve ter o seu módulo específico nesta base do CRM e não fazer uma grande aplicação com tudo. Está tudo modularmente distribuído. Além disso, devia potenciar o desenvolvimento interno. Nós não queríamos ficar dependentes de ninguém quanto ao desenvolvimento futuro nesta base. Por isso, o ponto mais à frente, estar seguros quanto ao futuro, era para isso, e havia conhecimento interno de algumas linguagens e, portanto, o que nós tínhamos deveria estar de acordo com a solução adotada. Gastar também o mínimo possível na implementação e manutenção, portanto, com a crise que temos, com a falta de verbas, era essencial este ponto também. E rápida implementação. Não podemos gastar muito tempo a fazer uma aplicação e teríamos que encontrar uma solução onde rapidamente se fizesse um módulo para as nossas necessidades. Portanto, encontramos o Sugar CRM, que, como já foi falado pelo João Barata, né? Da sua versão Community Edition, adotámos esta, que está realmente grátis na internet para download e é um sistema de CRM compacto e pronto a instalar. Já vem com a base de dados, MySQL, com o servidor HTTP Apache e com o módulo de programação PHP. Também já vem com vários módulos base que cobriam bastante as nossas necessidades, com a sua versão standard, né? Alguns módulos foram ligeiramente alterados, como é o caso dos pedidos de informação, porque já havia um módulo de pedidos de informação e com umas ligeiras alterações ficou pronto a ser usado. Também tem uma capacidade de crescimento, tanto por desenvolvimento de módulos novos, como por agregação de outros disponíveis na internet. É fácil fazer um novo módulo e é fácil ir buscar grátis ao site do Sugar CRM módulos disponibilizados por vários programadores no mundo inteiro. E é tudo grátis. Usa normas, protocolos standard, isto para comunicar com outros sistemas. Código aberto e em PHP. Havia know-how interno da linguagem, portanto, aqui está uma vantagem. Era possível depois, futuramente, nós, sozinhos, continuar a desenvolver na base do Sugar CRM. Depois podem-se agregar bibliotecas JavaScript e fácil de utilização. O próprio Sugar CRM já vem com algumas, como o jQuery, mas é possível ir agregar outras para fazer data grids, etc.
e facilmente se põe a trabalhar nelas. Licenciamento zero, portanto, esta era a maior vantagem, não pagámos nada pelo licenciamento, foi só instalar e depois o desenvolvimento inicial pela DRI. Tem uma interface de desenvolvimento bastante simples para fazer os módulos na sua versão mais básica, inicial, e depois, claro, implica alguma programação em PHP ou JavaScript para fazer algo mais complexo. Vem com uma componente de relatórios integrada, que é bastante boa, que já falarei à frente, e a passagem à produção é muito simples, basta copiar fecheiros. Usamos o Subversion SVN, fazemos SVN commit no desenvolvimento, SVN update na produção e já está. Então, instalado o Sugar CRM no nosso servidor, era necessário pô-lo em contacto com o cliente. E então foram feitos vários formulários em PHP, como o que está à esquerda para pedidos de informação, que está na página de contactos da empresa, em estradasdeportugal.pt. Em vez de ter lá os números de telefone dos nossos departamentos, tem este formulário e o cliente, ou utente da estrada, faz o seu pedido e submete e vai diretamente para o módulo de pedidos de informação do Sugar CRM. Outro módulo é o Estrada Livre, para as reclamações e sugestões, que, como disse, já existia uma versão anterior, antes do Sugar CRM, mas que tinha a sua base de dados própria, mas com este sistema, então, adaptámos o formulário para comunicar com o Sugar CRM e aqui o cliente faz as suas reclamações, estrada, quilómetro, o tipo, o detalhe, etc. E, por fim, o último desenvolvimento para contactar com o cliente foi o portal do cliente. E aqui ele pode fazer tanto pedidos de informação como reclamações, a estrada livre, e além disso consegue depois seguir o workflow do processo na empresa e qual é o estado em que está. Também já falarei disso mais à frente. No call center do nosso centro de tráfego, unidade de centro de tráfego, o que é que acontece? Quando chega uma chamada para lá, vem com o número, está identificado o número, rapidamente, com esse número, é consultada a base de dados do Sugar CRM sobre os contactos que nós temos e, se existir lá algum contacto com esse número de telefone, aparece a ficha dele numa janela do call center, em que o operador só terá que acrescentar, gravar o assunto da conversa. O que é que ele está a pedir? Se há um número novo, cria uma ficha logo do cliente e preenche-se à mesma. Tem aqui embaixo o histórico das chamadas todas do cliente com Estradas de Portugal. Portanto, o operador já sabe o que é que este utilizador, ou este cliente, costuma fazer connosco, se telefona muito ou pouco, etc. Para as subconcessões, portanto, como disse, estão por baixo de nós. Às vezes nós necessitamos perguntar-lhes coisas, há uma reclamação sobre uma estrada que está com eles e então é necessário pedir-lhes elementos para depois nós formularmos a resposta ao cliente. A DRI fez um portal chamado Portal Estrada Livre, só para as subconcessionárias, e lá elas fazem o seu login e dão a resposta aos processos e, ao submeterem, vem diretamente como um passo mais no workflow interno das nossas reclamações, para podermos depois continuar com o processo internamente e dar a resposta final ao cliente. Internamente, é mais ou menos esta a visualização dos processos que nós temos. Isto é uma tabela das reclamações Estrada Livre, com o estado em que está, através de um sistema de cores, e depois anda tudo à volta do cliente, que é ali, 2, 3, 4, a sexta coluna, e conseguimos ver todas as reclamações desse cliente,
o estado em que está o processo, quantos dias é que já passaram desde que entrou, ali a última coluna, o gestor que está encarregue de acompanhar este processo, para saber se os prazos estão a ser ou não cumpridos, e depois em que órgão, a unidade orgânica está o processo nesta altura. Temos o ciclo de vida dos processos e todo o histórico de relação com o cliente. Aqui em cima vemos os vários mails que foram trocados com o cliente e também os mails internos, dos encaminhamentos internos através do workflow, a data em que foi enviado, qual é o utilizador que o enviou. Está tudo aqui, agregado à ficha do processo. Temos em baixo o workflow com as ações que foram feitas e com uma ligação ao nosso gestor documental, que está ali embaixo com o bonequinho. Basta clicar e vai buscar ao gestor documental os PDFs, os ficheiros que foram feitos upload pelo cliente. Nós não agregamos dentro do Sugar CRM os documentos, embora haja um módulo de documentos, continuamos a usar o nosso gestor documental, através de uma ligação com ele, através do Web Services. E depois, vemos de cima a baixo tudo o que tem a ver com o cliente, portanto, pedidos que fez, violações na A21, como testemunha ou como condutor, o que for, licenciamentos que pediu, faturas a pagar da A21, reclamações e sugestões, etc, etc. Portanto, vemos todas as interações que fez connosco. Cada um daqueles tópicos corresponde a um módulo que já foram desenvolvidos. Portanto, como disse, era necessário que o CRM comunicasse com os vários sistemas que nós já tínhamos, com informação geográfica, o SIG, com a nossa intranet, com o gestor documental, a aplicação de licenciamentos, os condicionamentos e o sistema de cobrança de portagens. Toda a comunicação é feita através de web services, usando o NuSoap, que está integrado no Sugar CRM, uma biblioteca PHP para chamar os web services. Podemos dizer que há um caso de sucesso. Nós registámos mais de 16 mil, o cliente registrou mais de 16 mil reclamações e sugestões, são mais ou menos 20 por dia. Pedidos de informação mais ou menos 30 por dia, já vamos em 40 mil. Temos 360 mil chamadas telefónicas no call center de tráfego, 500 por dia. E, não pus aqui os dados, nós temos 121 mil contactos, portanto, particulares registados na nossa base de dados e 20 mil empresas que já comunicaram connosco. Este gráfico mostra o tempo de resposta da primeira resposta dada ao cliente. O nosso objetivo é que a primeira resposta seja sempre abaixo dos 3 dias e vemos que o risco vermelho, ali em maio e junho, já está quase em um dia. Portanto, a primeira resposta é um dia e o nosso objetivo depois, como resposta final, é que esteja tudo abaixo dos 30 dias de resposta final ao cliente. As barras azuis indicam a percentagem de respostas dadas antes dos 3 dias e está quase nos 90%. Pronto, há mais gráficos, só pus este. Também há gráficos quanto à última resposta. Interligação com o SIG. Isto permite-nos ter uma visão global, onde é que há mais reclamações, né? Como vemos aqui, só estou a mostrar o nosso distrito e o Alentejo, Alto Alentejo. Portanto, vemos como em Lisboa há bastantes reclamações, como é natural, há mais pessoas, mais condutores. É possível também, quando se está a ver uma reclamação específica aqui, mais ao centro, ver que reclamações houve à volta dela, num raio tal, X, poderá acontecer que uma reclamação já foi feita também.
já é o 10º acidente que há ali, então se calhar passa-se ali qualquer coisa, natural. Pronto, estou a exagerar um bocadinho, mas conseguimos saber e consultar depois outros processos à volta dessa reclamação. E também é possível ver ou consultar informação geográfica que está no nosso SIG, como são os postos SOS, ali ao fundo, ver o ponto quilométrico na estrada, clicando na estrada aparece logo a quilometragem, ver os marcos quilométricos, também lá estão, as câmaras de vídeo, áreas de serviço, etc. Né? Portanto, interligação com o SIG, também feito através de web services. O portal é aquela ferramenta utilíssima para o cliente. Nós já recebemos alguns louvores por parte dos clientes que mandam mails a agradecer esta ferramenta. Portanto, nós não recebemos só reclamações, também recebemos louvores, coisas positivas. E, de facto, dizem que é bom ter isto para saber como é que está o processo, em que estado é que está, por onde passou, se está a andar ou não está, se parou, porque mostra depois o workflow interno, claro, sem mostrar informação confidencial entre os departamentos, isso não mostra, há ali um filtro, mas conseguem saber bastante sobre o seu processo e, além disso, conseguem também consultar alguma informação geográfica da empresa, como se vê ali no mapa, vê as suas reclamações e também pode ver estradas e o quilómetro, postos SOS, etc. Temos 5.700 clientes registados no portal e 40.000 subscritores da newsletter. Há um módulo de campanhas dentro do Sugar para enviar newsletters. Vão dar mais pressa. E temos aqui o gráfico do envio das newsletters. Temos o gráfico dos logins efetuados numa semana pelos utilizadores. Portanto, com um login 45, aquela pessoa fez 23 logins no portal, portanto estava bastante nervoso quanto ao seu processo, se calhar, estava sempre a ir lá. E depois temos gráficos das horas que são feitos mais logins. Aqui é a hora de almoço, que as pessoas costumam fazer mais reclamações, ou entrar mais no portal. Foram desenvolvidos vários relatórios para estatísticas variadas. Vemos aqui, isto é tudo gerado pelo Zucker Reports, que está agregado ao Sugar CRM, exporta para Excel, PDF, HTML, Excel, CSV. Né? O upload de documentos pelo cliente. Queria tirar uma fotografia àquilo, não posso voltar atrás. Se queria tirar uma fotografia, não. O upload de documentos pelo cliente vai diretamente para o gestor documental, Web Services. A aplicação de condicionamentos usa o módulo de campanhas do Sugar CRM para alertar as entidades, portanto já estava feito. Utiliza aquilo para enviar para a GNR, PSP, etc. Com acesso à informação geográfica é possível identificar o órgão interno ou a concessionária responsável pelo troço de estrada onde se dá a reclamação. Às vezes fazem-nos reclamações sobre estradas que são da Brisa. Isto não é nada connosco. Então o que acontece? Vai ao SIG, quilómetro tal, estrada tal, isto é da Brisa. Então manda logo para a Brisa, não entra cá. Outros vai logo para, indica que é da Câmara e o utilizador faz um mail automático para a Câmara, etc. Na intranet também aparece para cada utilizador o número de pedidos por resolver, portanto, tem lá reclamações a resolver são tantas, pedidos de informação a responder também, e assim o utilizador vê logo a sua agenda diária, o que é que tem que fazer. E o sistema de segurança de portagens serve-se do Sugar CRM para gerar as notificações, as cartas ao cliente que tem que pagar tal fatura, e o Sugar serve-se comunica com o sistema de cobrança de portagens que faz o cancelamento desses processos de cobrança coerciva se o cliente fizer uma reclamação. Faz uma reclamação, indica o número de fatura, logo fica suspensa no lado da nossa cobrança coerciva o processo, para ver se o cliente tem razão ou não. Solução tecnológica, portanto, Sugar CRM, Apache, PHP, MySQL,
sofreu extensas modificações para responder às nossas necessidades, tem integração via web services com vários sistemas internos, como estão aqui. Usamos a biblioteca no SOAP PHP para invocar os web services e para os portais recorremos ao Lâmpada Global, que é grátis, é um módulo que estava lá disponível para download e instalação, e a DRI usou a Zend Framework para fazer o portal de estrada livre para as subconcessionárias. Para os relatórios da Reports e os mapas usam a Google Maps API. Componente tecnológica, fatos e números. Portanto, temos mais de 600 utilizadores internos, um só servidor virtual, Linux Enterprise Server de SUSE 11.1, 4 processadores, 8 GB de RAM, 6 de swap e um programador interno, que sou eu. Depois, a componente financeira. Em 2009, gastou-se com DRI, consultoria e formação, 45 mil euros, mais 22 mil, e depois, licenciamento zero. E a partir de 2010, não foi necessário gastar mais dinheiro, foi feito só desenvolvimento interno, para a infelicidade do Diogo Cabral e da sua empresa. Não é? E agora daria a palavra a ele. Obrigado, António. Obrigado a todos. Eu não tenho muito a acrescentar esta apresentação, mas fiquei satisfeito com o desenvolvimento. É falso que esteja triste. Estes projetos como o da Estrada de Portugal são o exemplo perfeito e a forma como nós achamos que um projeto de CRM deve funcionar. Deve partir de uma visão a longo prazo, de uma visão que envolve todo o ecossistema de aplicações do cliente, não só o CRM, neste caso, portais, sites, etc., por aí fora. Noutros casos será redes sociais e coisas do género. E a ideia é ir dando passos pequenos, mas precisos e assertivos, que nos levem a envolver cada vez mais pessoas e cada vez mais sistemas, tudo através do CRM e em torno do cliente. Nós vimos, neste caso da Estrada de Portugal, começámos em 2009 com um passo pequeno, com 20 utilizadores, e que faziam um conjunto de coisas relativamente pequeno no CRM. Passados alguns anos, estamos em 600, que fazem N coisas diferentes, desde o portal das subconcessionárias ao portal do cliente, N coisas. E o que isso nos mostra, e que nós também vemos noutros projetos, é que o valor acrescentado que um CRM traz para um negócio aumenta exponencialmente com a quantidade de informação, com a quantidade de processos de pessoas que são envolvidas neste CRM. Isto, portanto, numa perspectiva operacional, em que conseguimos dar às pessoas que estão a interagir com o cliente informação mais e melhor, que os permite, por sua vez, ser mais consistentes, mais profissionais, etc. E também, num ponto de vista analítico, que sistemas de BI que venham beber informação ao CRM ou próprios mecanismos de reporting e de alarmística do CRM conseguem ajudar muito mais a tomar a decisão e, em última instância, a servir melhor o cliente. É isto. Obrigado.